João 8,30. Eu até escrevi coisa aqui. Voltei pro papelzinho. João capítulo 8, versículo 30. Obrigado, Senhor. Diz assim: dita estas coisas, muitos creram nele. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos... Esse é o versículo da minha vida. Quase todos nós temos um versículo X, Y ou Z que faz parte da nossa conversão. E quase todos nós também temos uma canção ou duas que faz parte também da nossa conversão. Esse versículo é o versículo da minha vida, porque como eu me converti na igreja católica, eu tive que descobrir as verdades de Deus de uma maneira muito singular, porque eu tive que descobrir as verdades de Deus dentro do ambiente onde elas estavam corrompidas. Eu não tinha parente crente, nem amigo crente, nada disso. Não, eu, com a Bíblia da minha mãe e o Espírito Santo no quarto, e mais 3 ou 4, 5 irmãos que estavam vivendo coisas parecidas comigo dentro da igreja católica, começamos a descobrir as verdades de Deus. Mas eu não era um católico meramente católico. Eu era um católico que vem de uma família, como eu sempre digo, católica, apostólica, romana, roxa. E é difícil, porque eu uso dizer que quando você sabe que o evangelho é leite, se a sua xícara está cheia de café, você resolve fácil. Você joga tudo fora e enche de leite. Mas quando você descobre que o evangelho é leite e a tua xícara está cheia de café com leite, é isso que a religião faz. Ela coloca o nome de Deus daquilo que não é Deus. E quando você quiser, normalmente as obras malignas, elas funcionam da seguinte forma: elas têm algumas bases de operação. Uma delas é que o diabo faz muito bem, é pegar um intento maligno e apoiar sobre uma causa justa, uma causa nobre. Por exemplo, quando o diabo quis disseminar no Brasil a ideologia do gênero, apoiou isso sobre a defesa da causa das minorias. Então a causa é justa, porque estava protegendo um grupo discriminado, estava protegendo um grupo que sofre preconceito. E quando você tem a causa justa, você não se atenta para a operação se ela é maligna. Outro intento maligno que avança fácil, que é uma das maiores operações de Satanás, é você dar nome daquilo que é para aquilo que não é. Por isso que o apóstolo Paulo, ele começa falando sobre o reino de Deus o seguinte: o reino de Deus não é comida nem bebida, ela é justiça, paz e alegria no Espírito. Ele não começa dizendo que o reino de Deus é, ele começa dizendo que o reino de Deus não é, porque isso é mais ou menos a descoberta do reino. Ele começou descobrindo aquilo que não era, mas tinha o nome de que era. Por isso, corrigir as nomenclaturas hoje é parte da restauração. Isso não pode, a gente não deve querer espiritualizar isso.
Mas corrigir isso de maneira suave, não fazendo disso uma doutrina, é muito importante. Por quê? Irmãos, uma coisa é o que eu sei aqui, outra coisa é o que eu sei aqui dentro. E os irmãos, essa nova operação de Deus na igreja brasileira, que se auto-intitula homens e mulheres de reino, tem muita descoberta maravilhosas, bíblicas, verdadeiras aqui, mas não necessariamente tem aqui. E quando vocês conhecem a Bíblia aqui, mas não conhecem aqui, numa prova de teologia, você tira 10. Mas quando sai lá na rua, vai operar igual a religião opera, achando que está no reino porque sabe aqui. Por exemplo, algumas pessoas passaram a chamar Jesus de Yeshua e já acham que estão no reino. Dá até uma confusão no inferno isso, porque os demônios voltam para o diabo e dizem assim: Satanás, como eu faço? Que até agora a gente era expulso em nome de Jesus, agora estou expulsando a gente em nome de Yeshua. Eu saio em nome de Jesus, eu saio em nome de Yeshua. Eu estou fazendo uma brincadeira, porque o nome de Jesus é Yeshua. Amém, mas saber isso do ponto de vista teológico e não conhecer o Yeshua não muda nada. Então a gente sabe mais do que nunca que igreja somos nós, mas a gente continua dizendo que a gente vai para a igreja, voltou da igreja, saiu da igreja, entrou na igreja. Nossas filhas ouvem isso desde o ventre. Se elas fizerem uma prova teológica, quem é a igreja, ela vai dizer: igreja somos nós. Mas elas têm dificuldade de ser igreja na escola, tem dificuldade de ser igreja em outros lugares. Por quê? Porque sabe aqui, porque 2 vezes por ano, na escolinha da hora do culto, a professora ensina para ela que igreja é ela, mas a professora diz todo dia: chegamos na igreja, saímos da igreja, voltamos para a igreja, e 2 vezes no ano a professora ensina: a igreja somos nós. Então a gente sabe aqui, mas não sabe aqui. Por isso corrigir as nomenclaturas ajudam, porque uma das operações do diabo é chamar o que é, chamar daquilo que não é. Por exemplo, vocês já viram que no mundo nutricional o leite agora está endemonizado? Cara, o leite sempre foi o nutriente, agora ficou endemonizado. Agora eu te pergunto, o mundo nutricional está certo ou está errado? Depende, porque o leite continua sendo, irmãos, o nutriente. O problema é que hoje a gente chama aquele negocinho branco dentro daquela caixinha de leite, e aquilo é tudo menos leite. Então quando você chama que é uma coisa que não é, você separou a possibilidade da pessoa encontrar o que é. Então se você busca o reino de Deus e o diabo diz: isso aqui é reino, pronto, você parou a sua busca. Por isso esse versículo é o versículo da minha vida, porque a gente teve que arrancar o que era do que não era, e só tem uma maneira disso. Hebreus 4:12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes. Ela separa junto e medula, espírito da alma, os pensamentos da intenção do coração. E Jesus começa a falar muitas coisas, e João está anotando, escrevendo. De repente no versículo 30, depois de ter 29 versículos sendo relatando o que Jesus fez e falou, embora João não tenha noção de versículos, isso aqui foi colocado depois. Versículo 30, João escreve: dito essas coisas, muitos creram nele. Versículo 31, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele. Opa, importa
pensarmos sobre esse versículo 30 e 31. Se você tem a Bíblia escrita e tem a liberdade de escrever na sua Bíblia, eu pediria para você fazer um risco entre o versículo 30 e o 31. Por quê? Porque tem um abismo aqui. Por quê? Porque tem um corte aqui. Jesus está falando à multidão, e depois que ele discursa para a multidão, João está escrevendo e diz: dito Cristo essas coisas, muito creram nele. Versículo 31. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. Opa, agora ele já não está falando mais para a multidão. Agora ele já está falando para aqueles que da multidão creram. Amém? Ou seja, até agora ele falou conosco e com os de fora. Agora ele está falando só com a gente. Porque agora ele está falando só com quem creu daquilo que ele falou até ali. Daí ele diz o seguinte: se permaneceres no meu ensino, conhecereis a verdade vos. Ou seja, a salvação é para o ímpio, mas a libertação é para o crente. E aqui, irmãos, que eu gostaria de continuar o que falamos ontem, que é o processo do desenvolvimento nosso, do crescimento pessoal, se dá por meio da libertação que o Evangelho opera em nós. Uma libertação que ela não precisa necessariamente ser a libertação do crente, que é o ex-macumbeiro, o ex-estuprado, o ex-abusado sexualmente, não. É a libertação do mundo de Adão. A libertação do mundo adâmico. A minha alma caída. E Jesus diz: eu vou te libertar disso. Na sombra das realidades espirituais, a salvação, a Páscoa, ela nasce quando o povo sai do Egito, amém? O povo do Egito não estava na condição de um povo perdido, estava na condição de um povo escravo. Porque a gente sempre está no conceito que estávamos perdidos e fomos achados por Deus. Não, a salvação é um processo de libertação. Por isso que na sua origem, na sua simbologia maior na Bíblia, que é o povo saindo do Egito, o povo não foi salvo, o povo foi liberto. E uma vez liberto do Egito, no sentido geográfico, agora precisou ser liberto no sentido interior. Como é simples e chavão dizer, Deus arrancou o povo do Egito no estalo de dedo, mas no deserto precisou agora levar anos para libertar o Egito do povo. Porque quando eu fui salvo no Espírito, e agora preciso ser liberto na minha alma, liberto de toda a queda, de todo o blackout que eu ganhei em Adão. Pare para pensar comigo que a própria Bíblia diz que a própria ciência diz que eu e você usamos 10% do nosso cérebro. Por que você acha que você tem tanta noia? Que você tem 90% de autodesconhecimento. Irmãos, como que eu tenho temores dentro de mim, de coisas que os meus 10% de inteligência diz para mim que é uma bobagem eu ter medo, mas eu tenho. Quem aqui um dia teve uma informação que uma barata mordeu alguém? Entende o que eu quero dizer? A
até aquilo que você, a sua inteligência diz para você, isso é inofensivo, mas dentro de você reage um medo sobre aquilo. Cadê a raiz disso? Onde é que isso nasceu? Eu não sei, eu só sei que tem uma proposta de eu ser liberto daquilo que me escraviza. O desenvolvimento pelo Espírito de Deus em mim, que é oriundo de eu permanecer, quando as verdades de Deus são informadas a mim, mas parece que é uma mentira na minha vida. Se tivéssemos tempo, íamos para ler. Mas vamos ler. Vamos sim. Êxodo capítulo 6. Êxodo capítulo 6. É porque eu estou na introdução daquilo que eu quero falar, meu Deus. Êxodo 6. Deus está conversando com Moisés para arrancar o povo do Egito. Êxodo 6, todos acharam? Disse o Senhor a Moisés: agora verás o que hei de fazer a Faraó, pois por mão poderosa os deixará ir, e por mão poderosa os lançará fora da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse: aparecia Abraão, a Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Moisés, eu apareci para Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui conhecido. Abraão, Moisés, eu apareci Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas como o Senhor que liberta, eles não conheceram. Quando você nasce de novo, você conhece o Deus de Abraão, o Deus que te chama, mas precisa conhecer o Deus de Moisés, o Deus que liberta. A tua libertação desse cativeiro adâmico que me coloca num desconhecimento total desse amor e me escraviza no medo. Por isso Deus me deu a fé, Deus me deu o amor, que lança fora o medo. Por isso que o trampolim, o acesso a esse amor é a fé. Porque na Bíblia o contrário de medo não é coragem, o contrário de medo é fé. Por isso que Jesus dizia: não temas, tenha fé. Porque a fé é o que Deus me deu para acessar o amor. Porque a fé é o que eu tenho para viver em mim o que o amor não governa. Então há uma operação, independentemente, irmão, se eu fui. Por isso que no fundamentos de Hebreus 6, os fundamentos da fé cristã em Hebreus 6, quando fala de arrependimento, não fala sobre arrependimento de pecado, fala sobre arrependimento de obras mortas. Porque em Adão, quer você faça bem, quer você faça mal, é obra morta. Há uma construção, um desenvolvimento daqueles que permanecem. E nós temos um alto índice de celebração no resgate, mas não temos um índice de celebração ou de compreensão no desenvolvimento da libertação. Eu preciso permitir me submeter à libertação das verdades de Deus. Agora deixa eu falar uma coisa para você ainda. Conhecereis a verdade vos libertará. Não se trata só da verdade bíblica. Como é que eu vou falar isso para não ser uma heresia? Não é somente a verdade macro, a verdade coletiva bíblica.
Mas eu preciso conhecer a verdade de Deus sobre mim. A verdade de Deus em mim, sobre mim. Porque todas as minhas dores, tristezas nocivas, porque tem tristeza, dor, frustração, que ela é como um nódulo, tem benigno e tem maligno. Mas toda dor, toda frustração, toda vergonha, toda tristeza maligna em mim se dá por um único fato: minhas emoções estão apoiadas em uma mentira. Ainda que aqui eu saiba a verdade, aqui dentro as minhas emoções estão apoiadas numa mentira. E na medida que eu vou descobrindo a verdade de Deus sobre mim, eu vou sendo liberto. E uma das maneiras de eu ser liberto é Deus me colocar em contato com as minhas mentiras, ou seja, com aquilo que eu tenho medo. Com aquilo que eu tenho medo, com aquilo que me gera dor. Só que o desenvolvimento e a minha libertação, ela parte a uma proposta de Cristo, a minha submissão a isso. Amém? Os irmãos fazem um silêncio que me assusta. Eu tenho que me acostumar com isso. A gente vai caminhando com Deus e Jesus fala, a Bíblia fala: conheçamos e prossigamos a conhecer a Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Agora importa pensarmos o que é verdade, o que é conhecer na Bíblia. Sabe, irmãos, quando uma palavra, quando você ganha o nome do que é, daquilo que não é, a gente se perde. E a palavra conhecer na Bíblia não tem a mesma conotação que a palavra conhecer no nosso Aurélio. Quando até mesmo uma verdade, quando ela cai no uso comum, ela perde seu sentido original. Amor, por exemplo. Amor está em toda música, amor está em toda canção, amor está nos filmes pornográficos. Por isso que a gente diz que ama a Deus, ama o Filho e ama sorvete. Agora eu te pergunto, dá para colocar amar sorvete e amar um filho no mesmo lugar? Assim é a palavra conhecer. Para nós conhecer é se alguém aqui não conhecia o pastor Júnior Mas e amanhã sendo indagado vai dizer: eu já conheço. Não, você não conhece ele. Conhecer para nós é alguém aqui que não me conhecia, amanhã sendo indagados: não, o Juscelio eu conheço. Não, você não me conhece. Quem me conhece é a Lulu. Eu chego em casa, mano, no bater da porta, ela sabe a versão do marido que chegou em casa. Porque isso é conhecer. Por isso que a mesma palavra para conheçamos e prossigamos a conhecer o Senhor, conhecereis a verdade vos libertará, é a mesmas palavras na Bíblia que diz que um fulano conheceu fulana e nasceu ciclano. Conhecer na Bíblia é mais do que uma apresentação. Conhecer na Bíblia é o que Deus estabeleceu para conceituar o momento íntimo de um marido e de uma esposa. E é exatamente isso que Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti. Porque quem é casado aqui sabe, dorme com a porta aberta, mas se vai namorar, fecha. Se vai ter intimidade, fecha. E assim como marido e esposa, diz a Bíblia, assim é Cristo e a igreja. Por isso, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti. Pega essa verdade aqui.
faz a mesma coisa que o marido faz quando entra no seu quarto para namorar, para ter intimidade. Pega ela, beija ela, abraça ela, ama ela. Pega essa verdade, entra no teu quarto, tira a tua roupa e fica nu diante dela, como o marido faz com a esposa. E chega uma hora que o marido, ele libera um gene dentro da esposa. No dia seguinte, ela tem algo dentro dela que o marido colocou. E de repente acontece que ela começa a sofrer mudanças de dentro para fora. Seu seio começa a crescer, seu quadril começa a abrir. O que está acontecendo com você? Não sei. Eu entrei num conhecimento com meu marido, ele colocou algo dele dentro de mim, e agora estou gerando algo que ele colocou aqui dentro. E depois de um período de gestação, nasce um fruto desse conhecimento. Abraça essa verdade dentro do teu quarto. Ama essa verdade, se relacione com ela, fique nu diante dela, até que ela libera um gene dentro do seu espírito. E você sai na rua e as pessoas dizem: você está diferente, cara. O que está acontecendo com você? Eu tive num conhecimento com a verdade. Ela liberou algo dela dentro de mim, que agora eu não sei, de dentro para fora eu estou gerando uma coisa. E depois de um período de gestação que você gera por meio desse conhecimento, nasce um fruto chamado liberdade. E conhecereis a verdade vos libertará. É um desenvolvimento, é o crescimento dele em você, te libertando das mentiras, das cadeias. Eu me apresentei, Abraão, Isaac e Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas como o Senhor não lhes foi conhecido. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, e entrará o bom pastor. Não. Levantai as portas das vossas cabeças, e entrará o mestre. Não. Levantará a porta das vossas cabeças, e vai entrar o papai, o Abba. Não. Levantai as portas das vossas cabeças, e entrará o Rei da Glória. Agora alguém me diga: quem é esse Rei da Glória? É o pastor? Não. Quem é esse Rei da Glória? É o Abba? Não. Quem é esse Rei da Glória? É o Mestre? Não. É o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória, o Deus que entra e que liberta. É a versão do libertador. Eu me apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus que chama, mas existe o Deus que liberta. Nossas filhas nunca experimentaram esse tipo de pecado que nós catalogamos na igreja com aqueles que precisam da misericórdia de Deus. Estão no mesmo lugar, no sentido adâmico, precisam ser libertas do mundo de Adão. Por quê? Porque assim como morreram em Adão, precisam ser vivificados em Cristo. Só que o Espírito nasceu de novo. Sua alma precisa ser liberta para entrar nas dimensões de Deus. Isso é um desenvolvimento. E um dos mecanismos de maior desenvolvimento, pastor, eu queria aproveitar um pouquinho. Eu gostaria de ler um texto para você. Está em Ezequiel 47. Faz de conta que você nunca ouviu, você vai ler hoje. Ezequiel 47. Roquela suria miandora. Ezequiel 47. Eu vou ler dois textos antes,
Já que eu vou abrir isso, eu já vou ler 2 textos antes. Marcos capítulo 10, versículo 35. Se você não quiser ir lá, na minha aqui está bem fácil, porque eu meto o dedo aqui e resolvo. Se você é assim também, vai lá, por favor. É Marcos que eu falei, 10, 35. Marcos 10, 35. Quando eu falei que eu ia ser rápido aqui, eu acho que eu estava mentindo. 10, 35. Então se aproximaram de Jesus Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, quero que nos conceda o que te vamos pedir. Mestre, eu tenho uma coisa para pedir. Eu gostaria que você concedesse para a gente. Sabe aquela coisa de filho que vem pedir: pai, eu queria te pedir uma coisa. O pai dá? Como que é isso? E Jesus devolve e diz: Eles perguntou: o que quereis que eu vos faça? Responderam-lhe: permite-nos que na tua glória, ou no teu reino, nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus lhe disse: não sabeis o que pedis. Pois podeis vós beber o cálice com que eu bebo, e receber o batismo com que eu sou batizado? Eu queria sentar um à direita e outro à sua esquerda. Você tem certeza do que está pedindo? Porque para chegar nesse lugar você vai precisar passar por alguns batismos. Estás disposto a passar por alguns batismos? Beber alguns cálices? João fala o seguinte: eu vos batizo em água, mas virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Nós temos aqui pelo menos 3 batismos, ou seja, talvez seja o tripé de todos os batismos, porque Hebreus 6, quando fala sobre os fundamentos da fé cristã, fala sobre a doutrina de batismos. E nós temos pelo menos 3 batismos, que é a base para outros batismos, que é o batismo em água, o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. E se eu quiser ser salvo, eu batizo em água. Se eu quiser ser avivado, eu batizo no Espírito Santo. Mas o libertador vai ter que conhecer o batismo com fogo. Porque o batismo com fogo é aquele que te liberta. Ele não vem para te queimar, ele vem para libertar. É diferente, que a gente tem uma ideia que o batismo com fogo vem para matar a gente. Não, vem para matar aquilo que não é dele em nós. É a libertação. No batismo com fogo, você não diz aleluia, você diz aleluia. Porque no batismo com fogo você não ganha uma fé para conquistar. No batismo com fogo você ganha uma fé para permanecer, para suportar, para resistir. Ezequiel capítulo 47, eu vou ler bem rápido, porque eu só quero fazer observância sobre o literal que está escrito. Ezequiel 47, versículo 3. Saiu aquele homem para o oriente, e tendo a mão um cordel de medir, mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, vírgula, águas que me davam pelos tornozelos. Eu já sei que Ezequiel está no rio. Eu sei que Ezequiel me mandou 1000 côvados. Não dá para dizer que ele me fez passar com águas que davam pelos tornozelos? Não. Ele me fez passar por águas, vírgula, águas que davam no tornozelo. Versículo 5. Mediu outros 1000 e eram... Oh meu Deus, onde é que eu já quase me afoguei no rio? Espera, 4. Mediu mais 1000 côvados e me fez passar por águas, vírgula, águas que me davam nos joelhos. E depois me fez passar por águas, vírgula, águas que me davam pelos lombos. Irmãos, nessa vírgula tem um ponto de interrogação, escondido, oculto, implícito. Me fez andar 1000 côvados e me fez passar por águas, vírgula, que águas? Águas que dão para os artérios.
Andei mais 1000 côvados e me fez passar por águas. Que águas? Águas que davam pelo joelho, que não são as mesmas águas dos tornozelos, porque são batismos. O primeiro batismo de um ser humano está quando ele recebe um sinal para vir ao mundo. Quando a bolsa de água estoura, é o primeiro batismo. Nasce, meu filho. São batismos de imersão em nós, que vai nos libertando todas essas esferas, quer de registros negativos que apoiaram-se na natureza adâmica para engrossar o caldo de demônios em mim, ou de mentiras em mim, ou quero da própria natureza adâmica. E eu vou passar por situações e vou entrar no Espírito de Cristo. Por isso que é tão importante a gente pensar sobre entender as fases dos movimentos. E agora eu vou ler, eu quero acreditar que talvez o último ou penúltimo texto, mas eu queria me achegar ao texto que o pastor Júnior abriu, que é em Samuel, não sei nem onde é que é o capítulo, alguém me lembra? 1 Samuel, qual que era? Obrigado. 1 Samuel 16. Samuel capítulo 16. Eu não vou ler, todos já estavam aqui, eu vou só falar. Irmãos, nós temos todos os elementos para acreditar que Davi era um bastardo, e os irmãos de Davi não deixavam Davi sentar à mesa para comer. Você sabe o que é todos os dias os teus irmãos sentar à mesa para comer e você ter que comer uma marmita no cercado? Até que chega o dia que acontece todo o processo que foi lido aqui. Aí versículo 11. Perguntou Samuel a Jessé: acabaram os seus filhos? Ele respondeu: ainda falta mais moço que está apacentando as ovelhas. Disse pois Samuel a Jessé: manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. O cara nunca pôde sentar para comer, os irmãos não deixavam, mas ele mesmo assim tinha um processo de apacentar as ovelhas do pai. O fato dos irmãos não permitiam os acessos que ele tinha direito, nunca impediu ele de apacentar as ovelhas dos irmãos, do pai. Não estava ofendido. Até que chega um dia que Deus diz: para tudo, não senta ninguém na mesa. Cara, todos eles estavam na perspectiva de quem seria o rei, ou que seria ungido, como bem foi explicado aqui. Isso não é nenhum de vocês 7, tem mais algum, tem um lá fora, então ninguém se assenta. Aí Davi é chamado e Davi chega. Aí Samuel, Deus fala: é esse, seu garota, Deus me mandou aqui para ungir um rei. Os seus 7 irmãos estavam aqui, eu olhei, mas não é nenhum dos 7. Deus falou que eles não vão sentar à mesa sem que você chegue. Uau, chegou o dia do Davi. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, a número da mesa vai se arrepender. Agora vocês olham aqui os 7, que eu vou ungir esse cara aqui. Todos vocês vão servir ele. Davi, todo aquele processo de rejeição, chegou o dia dele. Uau! No outro dia mudou, irmãos. No outro dia Davi era ungido. Davi já começa a servir Saul. Davi era o cara. Capítulo 17. Versículo 12. Versículo
17, capítulo 17, versículo 17. Isso é Bolsonaro, né? É muita coincidência. Vamos lá. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva-te, peço para os teus irmãos um efá desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre para levá-los ao acampamento aos teus irmãos. Como é? Quando eu estava em baixa, nunca deixaram eu sentar na mesa para comer, que era de direita. Agora que está em cima, eu vou entrar em guerra para levar comida para eles. Quando você entende o que estamos dizendo? Quando eu estava desprezado, quando eu estava rejeitado, eu nunca exigi nada. Não, eu só queria poder sentar à mesa. Eu tinha direito, eu era filho. Nunca deixaram. Agora que Deus me colocou no lugar, eu vou entrar na guerra por eles. Eu vou levar comida para eles. Eu preciso entender os processos e os batismos de Deus. Nós precisamos levantar a tenda caída de Davi. Ok, estamos falando sobre ela. Estamos falando sobre ela. Então ele vai. Chega lá, na guerra, os irmãos ainda para ajudar. O que você está fazendo aqui, cara? Vontade de pegar aquele pão, jogar no chão, fazer igual o chapéu do seu Madruga. Eu vim trazer pão para vocês que estão na guerra. E ali ele derruba o gigante. Irmãos, que gigante você acha que ele derrubou? Uma pessoa física? Um homem grande? Ou a rejeição dos irmãos? Quando recebeu de Deus um toque de promoção e decidiu entrar na guerra dos irmãos que os rejeitaram para servi-los. Eu preciso entender os batismos de Deus, o desenvolvimento de Deus em mim, o progresso de Deus em mim. Então ele derruba um gigante. Ok, ele derruba esse gigante. E quando ele derruba esse gigante, Deus promove mais ele ainda. Agora ele derruba o gigante, ele salva a nação, ele livra a cabeça do rei. Só que daí na semana seguinte começa uma canção tocando nas rádios de Israel. Ela entra em primeiro lugar. Uma música que dizia que Saul matou 1000, mas Davi matou Deus 1000. E Davi passa de grande ajudador e libertador para rebelde. A linha fina. Um libertador que não soubesse ser chamado de rebelde, sem ser. Tem que não ser. Ser chamado sem ser. Porque quando falares todo mal contra vós, quando mentindo falar de todo mal contra vós, toda calúnia, alegrai-vos, exultai-vos, mas mentindo. É falar mal mentindo. Agora esse rei, ele está perseguindo Davi. Agora Davi, irmãos, tem que ser perseguido por dedicar ajuda, gratidão. E agora está numa situação difícil, porque agora ele não tem mais o que fazer. Ele está debaixo de uma perseguição. Chega uma hora que, dependendo do contexto que você está vivendo, você não precisa mais abrir a boca. Você faz mal. E ele então, tendo a oportunidade de matar Saul, ele foge. E quando ele foge,
ele sobe a cidade de Nob. Importante falar que sobe a cidade de Nob. Ele chega lá, pergunta para o sacerdote Ahimelec que vem atender eles: tem algum pão aí? Alguma coisa para comer? Isso não tem nenhum pão aqui, a não ser o pão que fica dentro da arca, o pão da preposição, o pão escondido. Porque se você derruba o gigante da rejeição dos irmãos e entra na guerra para servir o pão, tem um pão especial só para você, cara. Não tem nenhuma arma aí, eu estou desprevenido. Não tem nenhuma arma aqui, a não ser a lança do gigante Golias que você derrubou. Uau! Quando venceu a rejeição dos irmãos, derrubou o gigante. Quando venceu a rejeição de um líder, tomou a lança do gigante. Quando ele venceu a rejeição dos irmãos, ele derrubou um gigante. Quando ele venceu a rejeição de uma figura de autoridade, todas as nossas piores machucaduras, todos os nossos piores registros são oriundos de figuras de autoridade que estavam numa posição de nos proteger, de nos instruir, de nos guardar e de alguma maneira nos usurparam, nos abusaram. Eu preciso entender a construção de Deus em mim, meu processo de libertação, de me assemelhar a Cristo, de me assemelhar ao Messias. E isso é processual. Quando Davi, irmãos, derrubou o gigante, ele venceu um nível. Quando ele cortou a cabeça do gigante, ele venceu um outro nível. Quando ele tomou a lança do gigante, ele venceu outro nível. É engraçado que eram níveis de autoridade sendo vencidos sobre o mesmo gigante. Porque o teu crescimento, minha libertação, meu desenvolvimento, ele é progressivo, e eu não posso colocar no campo do milagre instantâneo o que Deus colocou no campo do processo. O que acontece é que às vezes eu me vejo numa situação difícil em uma área da minha vida que eu julguei já estar resolvida, e agora me vejo derrapando ou caindo nela, e todo o inferno aproveita das minhas emoções abaladas para vir me convencer que na verdade eu nunca tinha vencido aquilo. E não é verdade isso é uma mentira de Satanás. Por quê? Porque você já venceu o gigante numa medida, mas agora está sendo desafiado a vencê-lo numa medida maior, por causa da autoridade que você precisa ter. Quando Davi derrubou o gigante, a partir dali, ele aprendeu a lutar e derrubar gigante. Tem gigantes na minha e na sua vida que nós já aprendemos a derrubar, mas ainda estamos lutando com ele, porque ele se levanta em novas medidas. Chega um dia que ele sela essa cura, ele tem a plenitude nessa área. Quando ele bate na porta de Ahimelec, ele pergunta uma arma, e ele diz: não tem outra arma a não ser a lança do gigante. Aquele dia ele selou, porque aquele dia ele aprendeu a desarmar o gigante. E você não precisa mais lutar com o gigante que você já aprendeu a desarmar. Por isso que nós temos ciclos de repetição sobre o mesmo gigante, mas não na mesma medida. Não na mesma medida. Porque o Senhor vai fincando raízes, desenvolvendo em nós uma construção. E cada movimento desse é um batismo. E cada batismo desse nos chama para uma jurisdição onde as guerras são diferentes, onde as armas são diferentes. Por quê? Mudam-se as guerras, mudam-se as armas. Cada vez que eu subo um nível, cada vez que eu mudo um nível em Deus, os meus adversários também mudam.
Quando Davi derrubou o gigante, ele usou o quê? E para cortar a cabeça do gigante, dava para cortar com pedra? Porque no outro nível você não usa as mesmas armas. Porque mudou uma realidade. E são batismos. Irmãos, e há uma realidade para batismos concernente à salvação, e uma realidade para batismo concernente ao reino. Por isso que quando o povo saiu do Egito, era uma realidade de salvação. Quando o povo entrou em Canaã, era uma realidade de reino. Por isso que há um batismo para a saída do Egito, Mar Vermelho. E há um batismo para a entrada em Canaã, Rio Jordão. Só que o Mar Vermelho você passa uma vez só. O Rio Jordão você mergulha 7 vezes até ser curado da lepra por completo. Quando o povo saiu do Egito, foi batizado no Mar Vermelho. O batismo veio depois. Era um selo de uma realidade que Deus fez. Quando foi para entrar em Canaã, não, o batismo era antes. Porque na salvação você primeiro é salvo para depois ser batizado. No reino não, você primeiro é batizado para depois ser salvo. No batismo com o Mar Vermelho não precisou de sacerdócio, não precisou de altar. O batismo do Rio Jordão precisou de sacerdócio e precisou de altar. Quem entrou em Canaã não foi quem venceu o Egito. Quem entrou em Canaã foi quem venceu o deserto. Irmãos, sair do Egito não te introduz em Canaã. Sair do Egito te coloca fora do Egito. São os meus mergulhos do Rio Jordão, meus processos de quebrantamento, meus processos de libertação. Deixa eu lhe mostrar algo. Êxodo capítulo 13. Êxodo 13. Êxodo capítulo 13. Versículo 17. Quem já abriu, quem já deu uma dedada nessa tela aí, o versículo é 17, mas não é por querer. É 17 mesmo. Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus o não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa e vendo a guerra, torne ao Egito. Deus, quando tirou o povo do Egito, o caminho mais perto era o caminho de filisteus. E Deus disse, esse povo, vendo os filisteus com medo da guerra, vai voltar para o Egito. Então vão enviar eles pelo Mar Vermelho. Porque filisteus fala de gigantes a ser derrubados. Meus processos de libertação, meus processos de desenvolvimento em Deus. Agora se você olhar em Êxodo no capítulo 23, Êxodo 23, você está aí do 13 e pula para o 23. Quando eles chegam na terra, para entrar na terra prometida, versículo 31 diz assim, porém, eles chegam no Rio Jordão e Deus dá a letra para eles, porém os seus limites, desde o Mar Vermelho até o Mar dos Filisteus, dos desertos
e desde o deserto até o Eufrates, porque dareis nas tuas mãos os moradores da terra, para que os lances de diante de ti. O que aconteceu? Agora eles vão entrar em Canaã, e Deus disse: essa terra que eu estou dando para vocês é desde aqui até os termos dos filisteus, até a terra dos filisteus. Porque o batismo do Mar Vermelho te protege dos filisteus, mas o batismo do Rio Jordão te habilita para vencê-los. O batismo do Mar Vermelho te protege dos seus gigantes. O batismo do Rio Jordão te habilita para vencê-los. Enquanto eu estou batizando no Mar Vermelho, eu peço para Deus me livrar das guerras. Quando eu entro nos processos do Jordão, eu oro para Deus me ensinar a vencê-las. É quando eu entro na guerra, é quando eu descubro o Senhor que liberta. Agora, se você olhar, volta para o versículo 29, versículo 27. Eles, para entrar na terra, Deus dá uma promessa para eles: enviarei o meu terror diante de ti, confundido todo o povo onde entrares. Farei que todos os teus inimigos te voltem às costas. Também enviarei vespas diante de ti, que lance os heveus, os cananeus e os heteus diante de ti. Uau! Sabe o que é isso? Deus está dizendo: quando vocês vão entrar na terra, eu vou enviar vespas na frente de você. Chame de abelha. Vocês vão ser poderosos. Versículo 29. Está sendo colocado ali? Vou ler junto com vocês. Versículo 29. Não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Os expulsareis aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. O processo de autoridade não é num dia só, é processual. Deus está dizendo: essa terra é de vocês, vocês vão aterrorizar ela, mas eu não vou abrir tudo num dia só, mas processualmente eu vou te treinando, te habilitando para você progredir nas suas esferas de autoridade. Quantos estão comigo? Por isso eu preciso deixar Deus me desenvolver, porque a libertação é para aqueles que permanecem. É quando as escrituras... Eu lembro um dia que eu falei para minha Lulu: esse amor, eu pensei que eu nunca ia falar isso, mas hoje eu tenho muito mais motivo para não congregar do que para congregar. Hoje eu tenho muito mais motivo para não frequentar uma igreja do que frequentar uma igreja. E olha, irmão, que eu não tinha a internet como um dispositivo de alternativo. Não tinha a internet, não existia como algo alternativo. Se você quisesse vir crente, tem que ir no culto. Se quisesse ver um movimento dessa natureza, de um corpo, mas permanecer, dando comida para os irmãos que estão na guerra, que não deixaram você sentar, é os processos de Deus. O Senhor, como disse o pastor Júnior, Ele vem trabalhando um povo que tem maturidade, um desenvolvimento de maturidade. Eu tenho aqui, irmãos, essa manhã, e eu vou encerrar, tem muitos líderes aqui, e a igreja brasileira, nós temos muitos problemas, mas se eu tivesse que pontuar o maior deles, é a imaturidade dos líderes. Nossa imaturidade, 80% de um problema de um líder na igreja é um ou mais de um crente. Nossos problemas não são os problemas de Deus. Nossas causas não são as causas de Deus. A gente está doente, a gente está estressado por causa de gente.
enquanto que o outro ainda é um problema para mim, eu preciso ser batizado rápido nisso. Por quê? Porque a igreja não é meu campo de batalha. A igreja é meu campo de treinamento. Agora, se eu me firo no campo de treinamento, como que eu vou ser escalado para o campo de batalha? Se eu rejeito o meu envolvimento no treinamento, como que eu vou ser escalado para a batalha? Então não fuja do treinamento, porque você não está sendo rejeitado, você está sendo habilitado. A maioria dos nossos problemas são outras pessoas. Os problemas não são os problemas de Deus. Nossas causas não são as causas de Deus. Eu nunca perdi uma noite de sono pensando sobre o que a esquerda estava fazendo com o nosso país. Eu perdi a noite de sono quando meu pastor me envergonhou diante de todo mundo. Eu fiquei 15 dias sem dormir, cara. Eu adoeci. Eu tenho sequelas até hoje. Eu tenho pasmos de esquecimento. Porque o meu problema era ele. Meu problema não era um problema de Deus. Minha causa não era a causa de Deus. Mas glórias a Deus, Deus estava me desenvolvendo. E Deus estava criando um processo. Porque ao mesmo tempo que eu tenho que ter senso de corpo, ao mesmo tempo eu tenho que ter identidade pessoal. Um dos problemas nossos, quando eu não tenho identidade, eu troco a vida pela missão. Quando eu não tenho identidade pessoal, sabe o que acontece, meu pastor? Eu não me conheço individualmente, eu não me percebo individualmente. Eu já não sou eu sou a denominação. Eu já não sou eu sou a congregação. Eu já não sou eu sou a igreja. Aí se a igreja passa por um momento difícil, eu passo pelo momento difícil. Se a igreja passa por uma poda, eu me sinto podado. Se a igreja adoece, eu fico doente. Por quê? Porque eu não sou eu sou a igreja. E quando Deus quer me habilitar na minha identidade, o que Ele faz? Ele precisa criar um trauma com a igreja. Para quê? Para que eu possa me perceber individualmente e ser livre o suficiente para servir a igreja. Por quê? Porque eu nunca ajudo espiritualmente de quem eu não me desligo emocionalmente. Por isso que o apóstolo Paulo escreveu: sendo livre de todos, me faço escravo de todos. Porque eu só posso me fazer escravo de quem eu sou livre. Por isso que Jesus podia beijar Judas no rosto e chamar Pedro de demônio, porque ele era livre. Quantos entendem o que estamos falando? A vida eu tenho no Cristo. A realização eu tenho na missão. Se eu perco, vou perdendo a vida. Eu pego a missão e coloco no lugar da vida e vivo da realização. E não tenho mais a vida. E Deus sabe que eu vou morrer. Então só tem uma maneira de Ele me devolver a vida. Qual é? Ferindo a missão. É quando eu já não tenho mais nem realização naquilo que eu estou fazendo. É quando eu perco a fluência, estou só funcionando. E às vezes pego no microfone e digo para as pessoas: vocês têm que vir mais no culto. Eu vou no gari e diz: vocês estão participando pouco. Por que eu estou fazendo isso? Tem dias que se eu pudesse, eu não ia no culto. Se eu pudesse, você mesmo que é líder de gari, se tem dia que se você pudesse, você não ia. Mas vai porque é obrigado. Chega lá, reclama de quem não vai. Quem não vai fez o que você faria se você não fosse o líder. Eu preciso ter prazer na minha escolha. Prazer na minha escolha de renúncia. Não posso ser um problema. Eu tive em Brasília algumas vezes, tenho estado em Brasília. E Brasília, irmãos, eles têm uma cultura
da política na igreja. Por que eu falo cultura? Porque cultura é aquilo que você não raciocina sobre. O que eles vivem em Brasília, em qualquer outra cidade seria um escândalo, mas lá já é cultural, então eles não percebem. As igrejas são mantidas por deputados, cada igreja é um colegiado eleitoral, é aquilo que é do espírito próprio de Brasília. Mas obviamente que quando a gente vai lá, é porque alguns pastores, ouvindo Luiz Hermínio e outros líderes, foram se desvencilhando desse lugar de corrupção política e colocaram a sua igreja fora disso. Obviamente que a retaliação veio, não tem ajuda para nada, ele não foi incluído em nada. Você está lutando contra um espírito. E eu percebo que quando eu sentava para conversar com esses pastores, eles eram tudo revoltados contra os pastores que estavam no meio político, irado com aquilo. A impressão que eu tinha é que eles estavam com raiva de ver os irmãos querer ter aquilo que eles na verdade queriam, mas por causa da revelação renunciaram. Escute uma coisa, Daniel e os seus 3 amigos, toda a igreja, irmão, toda a igreja, todos os seus irmãos comiam na mesa do rei todo dia os manjares da Babilônia, bebiam do vinho da mesa do rei todos os dias dos manjares da Babilônia. Aquilo nunca foi um problema para Daniel. Por quê? Porque Daniel tinha prazer na água e na verdura. E quando você tem prazer na sua escolha, a não escolha do outro não é um problema para você. Então, se eu tenho prazer de vir no culto, eu não tenho problema com quem não vem. Se eu tenho prazer de servir, eu não tenho problema com quem não serve. É o prazer da escolha. E por isso que às vezes Deus fere algumas coisas em nós, para construir em nós. Só quem está totalmente desenvolvido pode se envolver com a causa do reino. É Deus me desenvolvendo um processo de libertação para me atender. E é tão maravilhoso, prazeroso, quando eu tenho fé para permitir esse processo, porque você não começa sentindo vontade de fazer xixi, você começa obedecendo, sentar no piniquinho. E obviamente só quem teve ontem à noite aqui entende o que estamos falando. Essa é uma piada interna. Deixa o Senhor te desenvolver. Deus, irmão, está fazendo algo tão lindo. Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer a verdade de Deus sobre você, conhecer a verdade de Deus em você. Eu vou pedir para você, para o irmão abrir mais uma passagem. Você pode ficar em pé. Está em Jeremias, acho que é no capítulo 29. Jeremias 29. Irmão, de verdade, quem aqui entre nós, irmãos, não queremos saber o que Deus tem para nós? Esse é o nosso anseio. Esse é o nosso clamor, Júnior. Eu quero saber o que Deus tem para mim. Aos 4 anos atrás, quando a nossa filhota Isabel se formou no ensino médio, e ela estava para saber que faculdade faria, eu tive que ouvir uma coisa dela. Ela disse: pai, eu queria fazer uma faculdade que já estivesse ligada ao que Deus tem para mim, ligada ao meu propósito. Eu e a Lulu tivemos que ouvir uma coisa que não é muito bom de pai e mãe ouvir isso. Ela disse assim: eu não quero fazer como vocês, que demoraram tanto para entender o que Deus tinha. E lá no fundo eu disse: eu também, minha filha, quero que você não demore tanto para entender. E eu vi que ela esperava nos meus olhos qual é a faculdade que Deus tem para mim.
Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu. Essa tradução está me ajudando muito, mas eu vou dizer, eu gosto da tradução que diz: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Cara, eu vou no profeta, eu vou no lá, eu vou cá, e Deus atrás de mim diz: eu é que sei os pensamentos que tem sobre você. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. Eu é que sei os pensamentos que tem sobre você. Eu é que posso explicar os processos que você está vivendo. Eu é que posso dar o suporte sobre aquilo que você não está entendendo. Eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós. Ele é que sabe. Se permita a viver os processos de Deus. Agora, por favor, os processos de Deus, irmãos, que são oriundos de uma escolha correta. Não espiritualize pecado, não espiritualize carnalidade. Por que eu estou falando isso? Deus falou para Abraão: lança fora a escrava com Isaac e com Ismael, porque o filho da escrava, Abraão, ele não vai conviver com o filho da promessa, com o filho da aliança. Paulo explica que Agar representava uma aliança na carne, coisas que eu gero na carne. Ismael representava aquilo que eu gero na carne, e Isaac não. Isaac era filho da aliança, filho de um relacionamento, de uma intimidade. Irmãos, Isaac era filho de um homem e uma mulher que entrava no seu quarto, fechava a porta e se conheciam. Ismael não. Ismael era filho de um serviço para a denominação. Sara chamou Agar e disse: Júnior, Agar, eu quero que hoje à noite você preste um serviço para o seu marido. E Deus estava dizendo: lança fora aquilo que é fruto de serviço, e só vai ficar o que é fruto de uma aliança e de um relacionamento. Porque eu estou falando, aceita os processos, mas os processos que é oriundo de uma escolha em Deus. Não espiritualize carnalidade. Tem gente que sacrifica Ismael para Deus. Irmão, Ismael você não sacrifica, Ismael você lança fora. Às vezes a moça chega para a gente na igreja, pessoas que começaram em Deus, daqui a pouco a moça começa a namorar com um rapaz lá no trabalho, ímpio, começa a ter relações sexuais com ele, esfria com Deus, fica naquele negócio lá e cá. Aconteceu uma situação assim, e um dia ela disse: acabei um namoro de vez, eu sacrifiquei. Não, meu, você não sacrificou, porque Ismael você não sacrifica. Ismael você joga fora, porque isso é que te mata. Sacrificar é Isaac, sacrificar é você devolver para Deus o que Deus te deu. Por quê? Porque o profano você não santifica, o profano você aparta. A Bíblia diz que Deus, Ele repreende, Ele corrige e açoita todo aquele que tem por filho. Há uma diferença entre corrigir e açoitar, porque a Bíblia diz que o açoite é para as costas do tolo. O açoite é para aquele que não se deixa corrigir. É que Deus freia pela dor, Deus não freia pela correção. Então, quando eu falo de processos, irmãos, são aquelas dores, aquele sofrimento, aquele gemido da alma, que é oriunda de uma escolha por Deus, que não é oriunda das carnalidades. O Senhor está amadurecendo a sua igreja. O Senhor está amadurecendo, está habilitando, porque tem um derramar de dons que está para chegar, tem um derramar de autoridade que está vindo. Irmãos, tem uma habilitação do céu sobre o chão brasileiro, sobre a igreja brasileira tão forte chegando.
Por isso nós precisamos estar pronto para que isso, quando chegar, seja bênção para nós, não seja maldição. Por quê? Porque a unção para Davi foi bênção, mas para Saul não. E aquilo que é altamente valoroso é proporcionalmente perigoso. Por isso o Senhor está nos preparando, porque Ele está nos habilitando para algo. Amém. Pai, te damos graças por essa manhã. Obrigado, Deus. Obrigado pelo Teu Espírito sobre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua graça. Eu quero declarar, Pai, Deus, eu sei o quanto que isso é bom, Senhor. Pelo menos nas minhas medidas eu sei. Caminhar numa liberdade em Ti, Deus. Ter emoções curadas, Senhor. Ter barreiras destruídas. Ter mente livres. Ter sabedoria. Ter favor do céu, ó Deus. Andar nas liberdades que os Teus ambientes proporcionam, Senhor. Eu quero declarar, Pai, no nome de Jesus, estágios sendo vencidos aqui, estações sendo cumpridas aqui, ciclos de tratamento, ensino sendo fechados aqui, e abrindo-se lugares de promoção, lugares de desfrute. Eu quero declarar, Pai, no nome do Senhor, que homens e mulheres aqui estão entrando numa medida de graça que não conheciam, estão entrando numa medida de fé que não conheciam, vão provar de uma medida de refrigério e renovação que não conheciam. Eu quero declarar que homens e mulheres aqui estão entrando num lugar de um aprendizado, aonde vão saber se renovar enquanto guerreiam, vão saber descansar enquanto trabalham. Sim, Senhor, lugares de liberdades em Ti, Pai, no nome do Senhor Jesus. A unção que despedaça o jugo caia sobre esse lugar. Sim, Senhor, o martelo que esmiuça a penha dê contra os obstáculos e sofismas desse lugar. Sim, Deus, haja uma habilitação legítima sobre esta casa, sobre homens e mulheres que nessa manhã vieram aqui, que tem o seu chamado, que tem, Senhor, uma convocação. Ah, meu Deus, que foram chamados para a guerra. Orela mandou rossora macanto robiassuri mi canta rabasso. Xaralamando rossora macanta rabacaia. Eu quero declarar que as palavras que têm sido liberadas nessa conferência se transformem em provisão no seu interior, se transformem em armas de guerra, em ferramentas de trabalho, em sustentação emocional, psíquica, espiritual. Sim, eu quero declarar no nome do Senhor que as liberações aqui se tornem fortalezas do Espírito dentro de você,